Quando eu vou ver um filme de terror coreano, eu espero algumas coisas. Um drama forte, bem construído, cenas de horror que sejam cruas, inventivas, impactantes. E por tabela, aquele contraste cultural entre a sociedade coreana e o ocidente que sempre é legal de assistir. Pois bem, assistindo Zona Zero, infelizmente eu não tive nada disso. Eu fiquei com a impressão de que o filme não cumpriu o que ele prometeu nos trailers. Algo muito parecido com o que aconteceu em 2013 com o filme Guerra Mundial Z. Então a minha expectativa com o filme ela não era nem alta nem baixa. Eu não estava esperando receber em nenhum momento um filme como O Hospedeiro, do Bong Joon-ho, de 2006. É um filme muito bom que 20 anos depois ainda lembro de várias cenas, que foram bem impactantes. Então eu fui assistir o Zona Zero. Acontece que o filme já estava na metade e eu ainda não tinha conseguido captar o motivo das pessoas estarem falando daquele filme, dele ter furado a bolha do Oriente para o Ocidente. E além disso, em vários momentos, mais até do que eu gostaria, eu me via lembrando de Guerra Mundial Z, do Mark Foster. Lá em 2013, eu lembro de ter ficado decepcionado com Guerra Mundial Z, que é um filme que vendia uma proposta de ser um filme de zumbi inovador, realista, mas que no fim entregou mesmo foi um filme de ação meio irregular, meio remendado, com pretensão ainda de se tornar uma franquia. A ideia dos zumbis com inteligência coletiva é uma coisa interessante, só que ela fica comprometida quando é usada para empurrar a trama do filme para lugares muito distantes do horror e muito menos interessantes do que um filme de zumbi seria capaz de fazer, o que é um pouco contraditório, porque as sequências iniciais do filme elas entregam personagens bons, com motivações claras, faz ali uma construção de suspense, e o início do surto ele é muito legal, é bem impactante, é bem feito. Só que depois que esses elementos principais são estabelecidos, o filme muda de tom. Ele abandona esses dramas individuais para focar num grupo maior de pessoas, em vários núcleos que o filme tem, e também abandona a atmosfera de horror em detrimento de uma sucessão cansativa de cenas de ação que vão exigindo que os personagens tomem ações absurdas e que fica um pouco repetitivo. O roteiro que fundamenta essa história, ele não é de todo ruim. Se a gente analisar um ângulo de estrutura narrativa, ele é bem feito, ele é bem competente. É um roteiro que ele oferece uma riqueza de elementos e dispositivos narrativos que pode ter um certo interesse, principalmente se você gosta desse assunto, estuda roteiro. É uma coisa difícil de fazer, equilibrar vários núcleos de personagens, inúmeras sequências, mantendo o interesse uma após a outra e ainda encaminhar a história inteira para um clímax que seja satisfatório. Então facilmente poderia ter descambado num desastre, e não foi isso, não é assim. Mas olhando por outro lado, existem pontos sim que são bem questionáveis. O filme ser longo demais, a quantidade excessiva de sequências ali de gato e rato com o vilão dentro do próprio prédio, a falta de aprofundamento, pelo menos ali nos personagens principais. Ele é um roteiro que ele não explora muito subtextos, que sem muito esforço poderiam levar o filme para outro patamar. E aí até críticas mais óbvias, como ser inexplicável o fato de que metade do filme os personagens não disparam um único tiro. Ainda na questão do subtexto, para dar um exemplo do que poderia ser explorado, a gente pega um filme como Shin Godzilla, que é um filme japonês, mas que lida com essa questão de um evento potencialmente catastrófico, e como as autoridades reagem, que é parecido com o que acontece aqui no Zona Zero. Só que diferente do Zona Zero, no Shin Godzilla, o que é entregue ali é um estudo muito mais aprofundado dessa questão do aparato estatal, de como são tomadas as decisões, de como o indivíduo ele perde valor e fica em segundo plano, só para dar um exemplo de um subtexto que ficou de fora. Então essa objetividade, que poderia ser uma qualidade do roteiro, ela acaba fazendo o filme parecer despretensioso, quando não deveria, ao ponto de algumas cenas parecer que a gente está vendo um episódio de uma série. Principalmente quando a ação está acontecendo e o filme parece que se lembra que ele precisa desenvolver um pouco os personagens, e aí ele para a ação e tenta criar um arco individual ali para cada um, e que é uma coisa que fica bem ruim. É verdade que no final o filme consegue voltar para os trilhos no terceiro ato e ganha ali uma escalada bem interessante, pelo menos do ponto de vista do que o filme se tornou, um filme de ação.
É interessante ver, por exemplo, como a coordenação entre os personagens, ainda que seja mais suscetível a erros do que a inteligência coletiva dos zumbis, ela consegue se sair melhor do que esse organismo coletivista. Essa é uma mensagem interessante que fica no final. Aliás, o discurso do vilão, que é um dos pontos positivos do filme, apesar de ser extremamente genérico, vai nessa linha de eu sou superior e eu vou resolver todos os problemas do mundo, criando uma sociedade coletivista. Só que para isso todo mundo vai precisar abrir mão da liberdade e obedecer cegamente aos meus comandos. Se você já viu alguma coisa parecida com isso no mundo real, tenho certeza de que é só uma grande coincidência. Então, depois dessa análise toda, eu fico mais tranquilo de dizer que é um filme realmente um pouco genérico, falta personalidade, principalmente para levar adiante aquilo que foi prometido, e isso não só de um ponto de vista de uma audiência ocidental. O filme provavelmente foi produzido para ter um potencial maior de fazer um sucesso no Ocidente, mas que ao tentar fazer isso, perdeu justamente aquilo que ele teria de melhor para oferecer. Então é preciso reconhecer que tem uma boa ideia, que tem um potencial nessa premissa, e que também é um filme que tem um valor de produção assim bem alto, ele é muito bem executado, principalmente a parte da caracterização e da ação corporal dos zumbis, mas não dá para perder de vista que o filme que foi entregue, ele é muito mais um filme de ação genérico, feito nos moldes ocidentais, com uma protagonista inexpressiva e um final que dá margem para sequência do que um filme de horror coreano com zumbis. Por isso, Zona Zero para mim é um filme nota 5, decepcionante. Se tivesse entregado aquilo que ele mostra no trailer, teria sido incrível. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não desse filme. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Para você não custa nada, mas para mim faz bastante diferença. E se inscreva no canal para acompanhar as próximas críticas. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.